Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Vamos falar sobre muitas mudanças que possivelmente o Palmeiras vai ter hoje contra o Juventude e falar sobre esse cara intragável, sobre esse cara que é um mal terrível pro futebol brasileiro. Como eu tenho ranço desse cara, mais um pra minha lista, que é esse José Botto. Inclusive, antes de dizer o que ele disse ontem, depois da vitória do Flamengo contra o Sport, eu quero muito saber de vocês. Comentem aí o que vocês acham desse cara, desse José Botto, que pra mim é um baita de um Zé Mané, um cara totalmente sem escrúpulos e totalmente sem vergonha na cara, de toda hora vir falar coisas, justamente ele que trabalha no Flamengo, hein? Que ironia, hein, gente? Esse José Botto ontem, depois da vitória do Flamengo, ele veio dizer que teve um jogador do Flamengo expulso, um moleque da base lá que eu não sei nem o nome, e vamos simplesmente, nós temos cérebro, certo? Todos nós aqui do canal temos cérebros, os palmeirenses têm cérebro, eu tenho certeza. E ele não tem cérebro, e eu vou provar pra vocês. Será que ele não consegue entender a diferença de um cara que põe o pé perto do joelho do outro cara, sem disputa de bola, ele não acerta a bola e pum, no joelho. Quase aquela coisa de se colocar um pedaço de pau assim, fazer assim pra quebrar a perna do cara. E o do Gomes, que dá um carrinho não, ele chuta a bola, ele desliza no gramado e chuta a bola, e continua deslizando, e o pé dele se encontra com a perna do Wanderson. Pegou sim na perna do Wanderson. Mas olha a diferença brutal de um lance do cara que acertou a primeira bola, e na trajetória que ele tá deslizando, ele pega na canela perto do pé do Wanderson. E o outro, sem disputa de bola, não encosta na bola e dá quase 4 dedos abaixo do joelho. Aí ele quer comparar ontem, depois do jogo do Flamengo. Pena que essas regras só são cumpridas lá no Sul, né? Querendo dizer assim, pena que essas regras só são cumpridas lá pro Palmeiras, né? Não são cumpridas nos jogos do Palmeiras, mas do Flamengo são. Cara, que cara insolente, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa, que táticazinha baixa e ridícula. E o que me impressiona muito, José Botto, logo vocês, o Mengão, o malvadão todo poderoso, que depois que acabou o Mundial, depois da vitória que vocês tiveram contra o Bayern de Munique por 3-1, que vocês ganharam de 3-1 do Bayern de Munique, né? Pois é. Aí depois que vocês ganharam do Bayern de Munique, não, já era, cara. O Mengão, o malvadão vai papar tudo. O malvadão vai ser campeão com 30 pontos na frente do brasileiro. O malvadão já tá se preparando para jogar contra o PSG, nem tem final contra o Palmeiras, não é isso? Aí de repente vocês se deparam com uma realidade de, pô, tem outro time aí, hein, cara. Caramba, meu, tem outro time na frente da gente e, pô, esses caras chato toda hora ganham jogo e estão na liderança. Pô, toda hora os caras virou o jogo. Então assim, você não contava com isso, né? Você achou que o futebol brasileiro é só vocês, né? Sozinhos, né? Você acha que não existe outros times, né? Vocês não respeitam ninguém, né? O Flamengo tem um grande time, tem um grande elenco, mas vocês não respeitam ninguém, vocês acham que jogam sozinhos. Aí de repente vocês acordam e te apresentam, ó, tem o Palmeiras aí, pô, time chato, hein, cara. Porra, ganha título, time chato. Libertadores lá, ó, tá até hoje sangrando no nosso coração, foi eles também. Aí entra a tática baixa e ridícula, né? Depois de todo joguinho, ele quer soltar uma pressãozinha, mas lá são sempre beneficiados. Pra quê? Pro Palmeiras jogar hoje contra o Juventude, qualquer lance que tiver, dar para o Juventude, porque a pressão continua. A pressão vai ser assim até a última rodada. Enquanto eles não tiverem com 6 pontos, 9 pontos na frente, depois de todo o jogo, eu queria falar, né, outras palavras mais fortes, né, mas eu vou chamar ele de bobão, eu queria chamar ele de, né, acho que vocês conseguiram entender aí, mas não dá. Então o bobão do José Botto toda vez, e quando eu falo José Botto é o Flamengo em si, a diretoria, a imprensa, os comentaristas que vestem a camisa do Flamengo e ficam doentes, espumando na TV, toda hora essa pressão, e aí vai mais uma cutucada pela 25ª vez. Leila Pereira, quando é que você vai sentar, pegar o microfone e falar algo? Gente, eu não aguento mais essa pressão, toda hora diretor de futebol
toda hora treinador, toda hora não sei quem, ai o Palmeiras isso, ai o Palmeiras aquilo, ai não sei o que, ai não sei o que lá. Quando você vai falar alguma coisa? Se você não quiser falar nada, Leila, então continue quieta e vamos ver o que vai dar. Vai dar ruim. Mas você não quer falar nada? Não fala nada. Só não vem depois que o Flamengo, de repente, passar o Palmeiras 6 pontos, se acontecer algo de... Aí você vem falar. Aí já é tarde, tá? Aí já passou. O que tem que falar é agora, é falar antes. Porque você gosta de falar muito quando as coisas já aconteceram. E o futebol tem que se antecipar às situações e não falar depois. Tem que falar agora. Mas, né? A gente já tá falando sobre isso aqui há tanto tempo e a Leila não toma nenhuma providência. E esse é a pior figura do futebol brasileiro. É esse José Boto. Deixe seu comentário aí, que eu quero muito saber o que vocês pensam dele. E sobre hoje, né? O Palmeiras provavelmente, galera, vai ter muitas mudanças. Eu acho que vai ter muitas mudanças, porque realmente foi um jogo mega desgastante contra a LDU. E não é porque os jogadores não aguentam jogar contra o Juventude. Aguentam sim, mas tem que começar a pensar em lesões, né? Se você tiver lesão hoje, tá tão próximo da final da Libertadores, que uma lesãozinha muscular, se um jogador lá, porque eles sabem pela medicina, né? Colhendo o sangue lá, colocando no computador lá, eles sabem e sai lá o desgaste dos jogadores, os jogadores que estão mais propícios a ter lesão, e obviamente tem vários jogadores do Palmeiras desgastados, e eu acho que o Abel vai fazer algumas mudanças hoje, independente de quem ele vai colocar. O Palmeiras é um time que mantém sempre bem o nível. Acredito que ele só não mexa na frente ali. Vitor Roque e Flaco Lopes têm cadeira cativa, porque realmente não dá para jogar sem eles, mas creio que ele vai dar uma rodadinha pelo menos em alguns jogadores que estão muito desgastados. Eu torço para que não, que entre com força máxima e que são jogadores jovens, que não se machuquem e que o Palmeiras passe a ter mais ritmo de jogo com os mesmos 11 para se preparar para essa final, embora seja só no final do mês. Agora tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera! Volto ainda hoje com mais vídeos do Verdão, provavelmente com um pós-jogo de Juventude e Palmeiras lá no Rio Grande do Sul. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.